Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estou aqui mais uma vez, mais uma vez na figura ilustríssima, na companhia do mestre Thiago Feitosa. E aí, Thiagão, o que tu manda? Opa! E aí, galera? Mais uma quarta-feira juntos, mais um X da atualidade e o dom de Zé Bonner mediúnico será revelado hoje. Por que ele será revelado hoje? Porque você que está assistindo o X da atualidade e está lendo o jornal agora vai se perguntar: o X da atualidade das últimas semanas foi gravado antes ou depois dos fatos que estão ocorrendo? Mas é claro que foi antes, porque a aula aconteceu antes. Ou seja, Zé Bonner, médium. Você está presenciando o dom mutante de mestre Zé Bonner. Zé Bonner, você está adivinhando temas geopolíticos? Olha só, na verdade... Me arruma o número da Mega Sena, porra. Você tem que ficar adivinhando. Espera acabar a aula que eu espaço. Na verdade aqui, né, gente? Foi algo que nos... Muito divertido! Não, e nos deixou aqui muito assustados. Ui! Né? Ficamos assustados, ficamos felizes, quebramos os dentes. Sim. Né, gente? Você sabe, eu quebrei o dente de emoção quando eu vi a matéria. Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Tô aqui com o dente quebrado, sentindo fortes dores. Gente, na verdade, sem querer, a gente acertou algo, né? Assim, imaginava-se, é óbvio, tinha-se uma ideia, mas nós acertamos. Não esperava que a coisa fosse do jeito que foi, né? Realmente. E tão rápido assim, né, Thiago? Na verdade, a gente falou aqui, não foi eu que acertei, fomos nós. Essas aulas são estudadas, são pensadas pelo mestre Thiago Feitosa e por mim. Então, eu fico muito grato aqui de ter ao meu lado uma pessoa, uma figura que me ajuda tanto ao longo da história. Estou me declarando assim. Gente, enfim, acertamos essa tendência de algum dos países do Conselho de Segurança da ONU intervir na questão síria. Não foi, né, do jeito que a gente imaginava. Havia se anunciado que a França iria invadir, que também é um dos 5 países, né, membros fixos, mas a Rússia deu o primeiro passo, né, Thiago? Ou seja, a Rússia ficou com medo ali, ficou muito claro isso, dos Estados Unidos ou a França invadirem e abalarem o governo do Bashar al-Assad. E é por isso que você precisa ficar às quartas-feiras ligados aonde, mestre? Nosso X da atualidade. Galera, muito divertido. Muito divertido. A gente troca bordão aqui. Cara, é fantástico o que está acontecendo, pessoal. Na verdade, essa é a nossa aula hoje sobre a invasão da Rússia à Síria e Vladimir Putin mostrou por que ele é um dos líderes, pelo menos, mais surpreendentes do mundo, né, mestre? Porque foi uma atitude muito ousada, né, muito diferenciada e que se interpõe com o pivô asiático que a gente vem trabalhando aí nas 2 últimas semanas, né, galera? Que você tá ligado aí. Se não assistiu, volta lá nos vídeos. A gente vinha falando, né, Zé Bonner, da escalada do Ocidente em direção ao Oriente e a Rússia agora atacando a Síria, né? Mas atacando o governo sírio, Zé Bonner, explica melhor como é que funciona essa questão, que o aluno pode estar um pouco confuso, né? Então, Thiago, a gente precisa deixar bem claro aqui que em relação ao governo sírio, nosso amigo a gente estava até batendo essa bola aqui antes de começar a aula, lembrar que o governo do Bashar al-Assad, galera, o Bashar al-Assad ele entra em 2000, é um governo onde o líder ele é um alauíta. O que seria esse alauíta? Para ficar bem claro aqui, tá, galera? É uma descendência, uma ramificação dos xiitas. Lembra que um dos países que apoia o ditador Bashar al-Assad é o Irã. O Irã é um país de maioria de governo xiita. Só que lá o governo ele é híbrido. Ou seja, nós temos o líder político que manda e nós temos o ayatollah, que é o líder religioso. Então, tudo que vai ser feito, os dois precisam entrar em acordo. Na Síria, o governo ele é alauíta. Então, ele não aceita essa interferência do mestre, do líder ayatollah. Ótimo detalhe. Só pra gente lembrar que o aluno fica assim, como é que um governo xiita ele tem tanta autoridade concentrada em uma figura só? Sim. Porque ele é alauíta. Sim. Essa é a diferença bacana aí do nosso aluno. Centraliza mais o poder, né, Zé? Boa, ele centraliza muito mais do que no Irã, no caso. Sem dúvida. Outra ideia bem legal, que o nosso mestre está pondo aqui. Eu tenho a Síria, o governo sírio, então lembra, Bashar al-Assad versus, aí nós temos, em primeiro plano aqui, que era o início, os rebeldes. Então, os rebeldes foram os primeiros a se mobilizarem contra o governo, como resposta da Primavera Árabe. Com o passar do tempo, houve aqui o somatório do Estado Islâmico, que surgiu, né, no caso, no Iraque,
e migra para cá. Então, o Estado Islâmico se juntou com os rebeldes contra o governo do Bashar al-Assad. Então, essa é a configuração interna, sem interferência das grandes potências, né, mestre? Perfeito. Isso é muito legal de ser observado, né, pessoal? Porque o aparelhamento do Estado Islâmico reforçou a oposição ao governo do Bashar al-Assad, mas temos que lembrar, né, Zé? Já falamos isso em aulas anteriores, tem até uma aula sobre conflitos e imigração da Síria que a gente fez há 3 semanas atrás, volta lá no canal, que já havia uma pressão sobre a Síria anteriormente, né? Inclusive o Ocidente, né, Zé? Em 2012 ou 13, se não me engano, né, o Obama ele vai buscar no Congresso americano a oportunidade de invadir a Síria. Já havia uma intenção em atacar a Síria, ou seja, a Síria já é um elemento chave nesse tabuleiro desde sempre, né, Zé? É verdade. Só para fazer uma referência, eu estava lendo isso ontem, em 1947, na Conferência de São Francisco, eu tinha legal por aqui, quando surge o Conselho de Segurança da ONU, porque o aluno às vezes, eu estava até falando isso, o professor, de onde tu tira essas coisas? Tá lá, Conferência de São Francisco, criação do Conselho de Segurança da ONU, 1947. Aí você vai ter a Rússia, que na época, né, era na figura da URSS, e os Estados Unidos como uma espécie de líderes, né, Thiago? Sim. Líderes, sim, mas eles eram opositores. Depois se inicia esse processo como miguxos. A gente vai lembrar o quê? Que os Estados Unidos ele pediu uma interferência na Síria. Porém, Rússia e China disseram que não iriam permitir essa interferência. Com o passar do tempo, a gente tem que lembrar que de 2014 foi um ano bastante conturbado para a França, né? Essa questão de ataques pontuais no jornal e etc. E aí você vai ter a França que se coloca ao lado dos Estados Unidos. Sim. Lembrando ao nosso aluno que até agora, Thiago, a Inglaterra se põe numa posição neutra frente a esse conflito. O que é surpreendente, né? Porque nos últimos anos ela vinha muito favorável aos Estados Unidos. Né? Agora a França parece mais próxima, né, Zé? Justamente, a França parece que tomou esse lugar da Inglaterra. Bem, a Rússia vai dizer não, e aí para o aluno já ver esse contexto nosso, né? O que está acontecendo agora? A França e os Estados Unidos anunciaram mês passado que iriam invadir a Síria. Sim. E ponto final, né, Thiago? Aí vem um susto. Aí vem a figura aí do Putin, que a gente disse. Exatamente. Não, é muito legal lembrar, né, pessoal, que o Conselho de Segurança da ONU, formado por esses 5 países que o Zé mencionou, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, China e Rússia, se qualquer um deles disser não, é veto, ou seja, tem um poder de veto. Lembrando, né, Zé, que em momentos anteriores os Estados Unidos já sapatearam sobre o Conselho de Segurança da ONU, como no caso da invasão do Iraque em 2003. Mas parece que nesse momento não estão com força econômica tão grande para passar por cima dessas decisões, né? Estão enfraquecidos com o seu endividamento interno. Agora, o que surpreende é a postura do Putin, né? Porque é algo que ninguém imaginava, né? Tanto que você vê, a gente mesmo aqui fez uma série de prognósticos, mas a gente não pensou na possibilidade de China e Rússia se anteciparem ao processo. Ou seja, se o problema é o Estado Islâmico, se o problema são os ataques ao governo sírio, que estão gerando expulsões de sírios para a Europa, né, os refugiados, então se ataque os focos, né, de combate. Só que, diferentemente, né, do que França e Estados Unidos propuseram, a Rússia já vem intervindo de sola, né, mesmo? Já chegou quebrando, né? E parece que a Rússia, quando vem, ela vem pra rachar, né? Tenso, né? É tenso, né? Um ataque bem... Não é muito cirúrgico, né, mesmo? É uma coisa mais... Cara, parece um rolo compressor, né, Zé? A gente viu imagens complicadas essa semana aí, né? Eu costumo dizer que o ataque da Rússia foi daquele jeito, tá fazendo algo com pressa, aí tu fala, depois a gente limpa. Tu faz de qualquer jeito, depois a gente limpa. Cara, foi mais ou menos isso. O que me surpreendeu mais no ataque é que a Rússia ela tá tendo, né, esse problema com a Conferência de Kiev, onde o Putin está se sentando com a Angela Merkel para resolver a questão da Ucrânia. Então a gente sabe que a Rússia ela tá assim, ela tá afastada do G8, sim. Então ela tá sofrendo... Foi boicotada comercialmente pela Europa, né? Perfeito, tá sofrendo boicote. Ao mesmo tempo, ela avisa para os Estados Unidos, 1 hora antes de realizar o ataque, que ia realizar um ataque. Um ataque, ainda gente. Avisou, né? Foi até gentil, né? Mas só que um é um artigo indefinido, né? Exatamente. Vamos fazer um ataque. Aí o Estados Unidos falou, bacana, a Rússia vai se posicionar contra, aí que o aluno tem que entender,
contra o Bashar al-Assad. Isso foi o que os Estados Unidos pensou. Olha o detalhe, olha o detalhe. Ó. Aí que tá. Ah, então a Rússia vai ajudar a gente a derrubar o ditador. Perfeito. Quando se olhou o ataque, o primeiro dia de ataque foi exatamente contra uma parte do Estado Islâmico que avançava muito rapidamente contra o governo do Bashar al-Assad. Depois ela voltou fazendo ataques contra os rebeldes. Os ataques foram na cidade de Hama no primeiro dia. Eles costumam falar Hamat. O aluno escolhe aí. Então, no primeiro dia, os ataques bastante precisos no Estado Islâmico, só que eles foram se expandindo ao lado onde tinha civis. O segundo ataque do primeiro dia que foi o problema, que a mídia noticiou, Thiago. Exatamente. Que a mídia ela é muito completa. É óbvio, a mídia ocidental, influenciada pelos veículos estadunidenses, vai relatar aquilo que ela quer, na verdade, bombardear o Putin, né? O que vende mais, né? Que parece que dúvida, é isso. sem dúvida. Eu tava na sala, assim, e aí eu vi anunciando, eu marquei no relógio. Eles falaram em 2 minutos disso. Sim. O futebol eles perdem de 5 a 8, eu já marquei. E tem replay, né, Tem que ver se tá impedido. Tem o replay, né? tem aquela análise ali análise, precisa. Né? De comentarista muito embasado, que tem uma capacidade técnica grande. Justamente. Né? Aí eu fui assistir na Globo News. Eles botaram 40 minutos na Globo News, explicando realmente. Sim. Em 2 minutos, Thiago, eu não explico nada. É brincadeira. Né? A ideia de uma dose, não dá pra explicar dose em uma não dá, né? Não dá. Tem que ser pelo menos uma garrafa de 2 litros, gente. O segundo dia, você teve ataque na cidade de Homs. A gente anunciou aqui que é uma cidade ali, né, que tá num caso bem crítico, onde os rebeldes, eles ganham bastante força. Esse ataque aqui, galera, ele foi um ataque um pouco mais sacaneado, digamos assim, né? Que é uma área mais habitada. A gente falou que essas cidades são cidades hoje que estão com esse inchaço populacional, mas é bom que o aluno lembre que foram ataques para fortalecer o governo do Bashar al-Assad. Sim. Isso tem que ficar claro. Temos que lembrar, né, pessoal, que Vladimir Putin internamente, ou seja, na Rússia, tem uma postura altamente truculenta com os seus rebeldes, né? A gente deve lembrar aí do caso da Chechênia, né, do Daguestão, que são áreas que querem independente, Ossétia, né, que buscam ali no Cáucaso a independência. E o Putin já falou várias vezes que se precisar cortar na própria carne, ele corta, mas ele não negocia com nenhum tipo de rebelde. Agora, se o cara tem essa postura para com a sua população de pouco se importar com as, né, causalidades, né, com as mortes ali por tabela, vamos dizer assim, você acha que ele vai se preocupar na Síria? Não vai, né? Ele vai vir pesado, né? Porque também tem a questão da demonstração de força, né, Zé Bono? Isso é a coisa que a gente tem que lembrar. Isso não é apenas um ataque ao Estado Islâmico e aos rebeldes da Síria. É uma demonstração pro Ocidente do seguinte, olha, mexeram com quem estava quieto, né? Vocês já me boicotaram, né? Já me chamaram de assassino, né, de cientistas, né, lá no caso da Ucrânia, do avião que caiu, né, sobre a Crimeia, né? Já me tornaram minha vida impossível, cortaram meu fornecimento de gás natural que me dava dinheiro, né, alto por mês, e agora então vou mostrar como é que se faz o negócio e vou relembrar a época de Guerra Fria. Talvez seja o momento mais tenso das relações entre Estados Unidos e Rússia desde a Guerra Fria, né, Zé? Cara, pra mim, assim, eu particularmente não tenho dúvida. Até botei no meu Facebook a ideia de uma Guerra Fria reestruturada, né, com os dois países falando capitalismo, que era o que a gente não tinha. Eu achei legal a visita do Putin, né? Ele solta aqui é o Brasil, ele solta em São Paulo e vai na Bahia para conhecer as reservas de nióbio, propondo a compra, né? Uma espécie de monopólio do nióbio, da exportação de nióbio brasileiro. O aluno tem perguntado, o Brasil tá do lado de quem? Gente, o Brasil tá muito mais próximo da Rússia hoje. Né? Não tenho dúvida. Reduzindo bastante esse comércio com os Estados Unidos e buscando essa aproximação russa. E aí, Thiago, você nota que a Rússia, ela se articula muito mais do que na época da Guerra Fria, né? Já buscando os parceiros, inclusive na América. Para isso, eu acho que para ter uma nova Guerra Fria, sim, eu faço essa releitura, bota a cara a tapa, porque você nota que a gente vai falar disso, os Estados Unidos vem reforçando a presença dele,
na Ásia, não é Sim, isso? sem dúvida. Né, o termo Guerra Fria foi cunhado por quê? Porque não havia um confronto direto entre as potências. As potências se utilizavam de determinados fantoches, vamos dizer assim, para poder criar suas zonas de confronto. E é o que está acontecendo, né? Se a gente pensar, o povo sírio aqui agora é joguete de um plano muito maior, né? Já falamos muito sobre essa questão do Estado Islâmico, né? Desse poderio bélico que ele tem e da oposição que está... Ou seja, de certa forma, né? O que a gente presencia aqui é uma guerra fria, né? Não é nos moldes capitalistas sociais. Não tente resgatar o modelo bipolar da Guerra Fria. Mas senão o aluno erra. Mas é um modelo de Guerra Fria, sem dúvida alguma, né? Isso é notório, né, Zé? A gente fez uma prova que foi no domingo agora. Eu não tô lembrando qual era a banca. Eu vou chutar aqui a 6 Gran Rio. Que eles pediam isso lá na prova e falavam sobre esse problema da Ucrânia. Mais uma questãozinha da Ucrânia. E aí o gabarito vinha o que teve como consequência para a Rússia. E aí estava falando sobre esse afastamento do G8, né? O gabarito dava para ligar, eu não lembro as palavras agora, mas dizendo que a Rússia foi afastada do G8 pelos países ocidentais. Sim. A gente vai lembrar que no início da Guerra Fria houve essa ideia muito clara, a ideia, né, da OTAN versus Pacto de Varsóvia, o Plano Marshall, etc., com a ideia do Comecon. Essa disparidade ficou muito clara. E é isso que a gente remonta já. Sim. A Rússia sendo afastada do G8, né? Como você disse, muito bem posto, cortar a relação do fornecimento de gás, forçando a Rússia a formar novos parceiros. Ou seja, nós estamos reestruturando os primeiros passos da Primeira Guerra Fria. Engraçado que o Ocidente que proporciona isso, né? Porque me lembro que em 2007 existiam inclusive discussões para a aproximação da União Europeia com a Rússia, né? Não que isso tenha sido levado adiante, mas a ideia de integração era muito forte, né? Até os anos 2008, 2009. E você percebe hoje uma fragmentação brutal, né, nas relações. Onde aqui é notoriamente uma política, né, gente? BRICS versus, né, países tradicionais, né, no caso, né, União Europeia e Estados Unidos, né? E isso vem ganhando um corpo maior, né? Porque, né, a possível expansão dos Estados Unidos para o Oriente, para os planos russos e chineses, seria catastrófico. Agora, tem a questão até econômica, né, Zé Boni? Que essa semana aí temos uma notícia fresquinha, na data de ontem, né, o novo acordo aí, o bloco transpacífico, sendo assinado entre Estados Unidos e Japão e vários outros países periféricos ali, né? O Canadá, que vai entrar junto da lógica, né? Vai ter Brunei, né? Vários tigres asiáticos compondo essa questão. Então, é um lance que o Zé falou aqui, numa dessas aulas que nós fizemos sobre o pivô asiático, que os Estados Unidos, eles fomentam um plano geopolítico e o econômico ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele vai intervir no Oriente na questão militar e também na questão comercial, né? O Obama falou claramente, né? Por que a China tem que ditar as regras do comércio mundial? Nós estamos nessa para quebrar, né, esse monopólio chinês. Pô, monopólio? Quem sempre monopolizou tudo foram os Estados Unidos, né? Mas há uma preocupação nítida, né? E é legal você pegar essas entrelinhas nos discursos dos políticos, porque se isso é o que o cara fala na mídia, Zé, tu imagina o que ele tá planejando na sala fechada. Esse próprio acordo aí já se fala de 5 anos e negociações fechadas. Sim. O que secretas. Secretas. Como é que você faz negociações entre vários países secretos? Isso é uma engenharia complexa, né? E prejudicando a gente, né, Tiago? Porque o Chile assinou. E aí o Chile não assina com o Mercosul. Que era uma esperança brasileira. Que era uma esperança nossa, fundamental. O Chile é hoje uma nação fundamental para que o Mercosul alavancasse, cara. Sim. Uma nação consolidada, um país que vem crescendo. De certa forma, perdeu, né? Tu quebra, né? E aí, então, assim, você nota que é um país que se articula muito mais do que a China. A gente não tá aqui defendendo ninguém, né? Tem alguns alunos aí que comentam, até agradecer, né, Tiago, de comentários. Obrigado mesmo. Comentários maravilhosos, mas tem alguns alunos que entram com a gente, assim, com a visão de que nós estamos defendendo Rússia e China, que nós somos contra os Estados Unidos. Gente, a gente quer vender para você uma notícia que não é vendida pela mídia tradicional. Eu sempre brinco isso, né? Mas o Aydinês, esse comediante brilhante que tem aí, ele sempre fala que na Guerra Fria ninguém deixou ele ver o ponto de vista da Rússia. Não chegava, não tem mídia. E aí ele teve que aprender russo para ler alguma coisa. Olha o problema. Gente, é isso. A gente compra o tempo todo o que as empresas, né, norte-americanas dizem. E aí a gente fica sem o outro ponto. A nossa função aqui é meio que tentar trazer para vocês a contrapartida. Teve um aluno X que fez um comentário muito válido, agradecer pela participação,
criticando, elogiando. A participação de vocês é fundamental. Claro. Isso aqui é um projeto interativo. Que ele falou, né? Valorizem a cultura ocidental. Gente, nós valorizamos o tempo todo a cultura ocidental. Aliás, é só o que se valoriza no mundo, né? É a cultura ocidental. Agora, temos que lembrar, né, pessoal? A cultura ocidental, tão maravilhosa em muitos aspectos, né, mestre? Ela também trouxe mazelas muito grandes, como o imperialismo, como o colonialismo, né? Como, né, a fragmentação das Américas. As Américas são hoje uma região fragmentada. Olha o Chile aí. Se o Chile tivesse alguma visão regional mais forte, ele ficaria, ele entraria em oposição a esse bloco, ficaria mais próximo das potências, né, da América do Sul. Mas não existe essa visão de latinidade. O quanto que você no seu dia a dia é latino, né? O quanto que nós nos pensamos latinos? Não nos pensamos. Agora, o europeu começa a fundamentar o pensamento europeu. O americano é altamente nacionalista. E nós somos fragmentados. Será que isso não é proposital? É óbvio que sim. Então não é ser contra a cultura ocidental, mas é ser capaz de criticar os aspectos que são negativos, né, Zé? E a gente tem que ter a obrigação de fazer isso. Goste ou não, a função é nossa de fazer isso, né? Aí vocês discutem, debatem e formem a sua própria opinião, porque aqui não tem verdade absoluta, né, Zé? Não, senão vai ter aluno que diz que come comida japonesa, no rodízio japonês, e o nome da comida é Hot Philadelphia. Né? Vou comer comida japonesa, mas qual é o nome? Hot Philadelphia. Aí que esse nome é realmente japonês. Nossa, adoro comida oriental. Com cream cheese, né, velho? Quero ver se no Japão tem cream cheese também. Gente, essa é a questão que tem que ser observada, né? Na verdade, quem somos nós para criticar o Ocidente? Nós somos ocidentais. É Bonnie de Ray-Ban. Pô, homem rico, homem lindo. O seu relógio Yellow Block. Gente, o Ocidente está nas nossas vidas o tempo todo. Você está vendo aí no aparelho eletrônico de uma empresa ocidental. Nós estamos gravando aqui em câmeras de empresas ocidentais. Agora, precisamos ressaltar o que é positivo e criticar o que é negativo. E aqui é um momento oportuno para isso, né? Porque é o confronto entre essas realidades, né, Zé Bona? Acredito que sim, né? Sem dúvida. Acho que isso aqui deixa bem claro aí para o aluno os dois pontos. E ele já tem bastante informação dessa visão norte-americana. A gente fica aqui com esse contraponto que eu acho que dá para relembrar bastante aí. Beleza. Pessoal, na próxima semana fica ligado que a gente vai voltar, eu e o Zé Bona, e vamos falar sobre esse bloco transpacífico. Não ficou só isso daí não, tá bom? É porque a gente teve que priorizar um fato que veio antes, a invasão da Rússia, mas o bloco transpacífico vem aí também. Vamos analisar os blocos econômicos, falar de Aliança do Pacífico, Unasul. Meu irmão, vai ser voleio na cara, né, soco no coração da concorrência, porque você vem multiplicar as suas chances aqui no X da Talha. Valeu, galera. Que juízo. Se eu já perdi o meu. E o que eu mais quero... Ao vivo. Vai. É que você vê com o seu... Acho que é isso, cara. Valeu, irmão. Abraço, galera. Valeu.